A paz do Senhor, meus queridos, boa noite. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2014, eu quero deixar uma mensagem para os queridos irmãos para edificar e abençoar a vida de cada um. Que Deus Todo-Poderoso proteja e abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que vê esse vídeo. O irmão que desejar compartilhar, para estar abençoando a vida das pessoas, para estar abençoando a vida daquele que você acha que necessita ouvir essa mensagem. Vou falar aqui um pouco sobre um dos meus, vamos dizer, herói, por que não, preferidos, sobre Moisés. O livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 4. Pode abrir a sua Bíblia e conferir comigo, amados. Ele diz assim: E sua irmã prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, Deus tremendo e maravilhoso, faça com que as suas palavras saiam da minha boca, porque o irmão Anderson nada tem a oferecer para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Ô Espírito Santo, arrebate os corações para que as pessoas possam enxergar a real necessidade de ter a sua presença em seu viver, para que possam enxergar quão grande, quão maravilhoso és Tu, mesmo nas dificuldades, nas aflições, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra vem para edificar, que a Tua palavra vem, Senhor, e não volta em vão. Faça com que essa mensagem chegue, Senhor, chegue em lugares onde as minhas mãos não podem alcançar, onde a minha boca não pode chegar, onde minha voz não alcança, ó Pai. Estamos aqui utilizando esse meio de comunicação para divulgar e espalhar a Tua mensagem. Que seja feita a sua vontade acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que Moisés? É para demonstrar, eu quero convidar os irmãos para parar para pensar um pouquinho. Quantas vezes alguém já falou para o irmão, para a irmã, que Deus tinha uma promessa em sua vida? Muitas, né? Na minha também já falou. E o que impede, na verdade, dessa promessa se cumprir em nossas vidas, somos nós mesmos. Nós não podemos culpar o pastor, a pastora, o irmão fulano de tal, porque não está dando certo a nossa vida, porque não está dando certo o nosso ministério. Você tem orado? Você tem se prostrado diante de Deus? Você tem feito a vontade do Senhor acima de todas as coisas? Enfim, Moisés estava próximo de nascer. E Faraó, naquela época, naquela ocasião, eu creio que foi um plano maligno, um plano de Satanás, para tentar destruir aquele que Deus utilizaria para libertar o povo hebreu, que futuramente seria chamado de Israel. Por que eu falo isso? Porque Satanás levanta-se na sua vida, na minha vida, quando Deus está próximo de realizar algo muito grande. E muitas das vezes você desiste daquele propósito que Deus colocou em teu coração e, em vez de ser feita a vontade de Deus, é feita a vontade de Satanás. Enfim, queridos, imagino eu que pai de Moisés e a mãe de Moisés estavam ali tribulados, mais do que nervosos, porque não sabia o que era, se era menino, se era menina. Naquela ocasião não havia hospitais como há hoje,
não poderia falar assim: eu vou fazer um ultrassom e descobrir se é menino ou se é menina. Hoje foi aprovado recentemente, infelizmente, uma lei que pode ser abortado crianças até 12 semanas de gestação. Enfim, naquela ocasião não existia nada disso, mas Faraó decretou que todo varão que nascesse hebreu seria morto. Imagina só vocês, um filho sendo morto porque nasceu homem. Uma criança sem culpa, sem mácula. Enfim, mas Deus age de maneiras que nós não podemos entender. Deus age de maneiras maravilhosas porque nasceu Moisés e naquela época havia duas pessoas, duas mulheres que eram encarregadas e de confiança de Faraó para matar a criança se fosse nascido varão. E foi nascido varão. Só que a obra de Deus, amados, ela é completa. A obra de Deus, ela é completa. Porque nasceu aquele menino e imagino eu que está ali do lado de fora da tenda o pai de Moisés e falando e clamando com Deus: ó Deus, por favor, envia uma menina. Envia uma menina, porque se for varão, Faraó vai mandar matar. Já existe duas filhas de Satanás ali dentro que vai matar meu filho. Por favor, meu Deus. Essa era a oração diária e de todas as horas do pai e da mãe de Abraão, de Moisés. Queridos, imagina você sabendo que seu filho vai ser morto se nascer homem. Só que Satanás já começou a levar o primeiro tombo nessa ocasião. Porque tinham duas pessoas de confiança de Faraó. Porém, são pessoas que eram tementes a Deus. E aquela criança, para abreviar o fato, foi crescendo. A mãe não dava comida, não dava alimentação direito, mesmo porque tinha medo. Aquela criança começou a se alimentar e todos viram que a criança era formosa, que a criança era bonita. Porque o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. Deus trabalha e age dessa maneira. Ele faz coisas que nós não podemos entender, ele faz coisas que nós não podemos imaginar. Pois bem, nós imaginamos aqui que com 3 meses de idade essa criança ela teve que ser deixada de lado. Mas a mãe dela não queria matar essa criança. Imagina vocês matar o seu próprio filho. Só que era necessário se desfazer daquela criança. E foi feito um cesto de juncos, foi feito um cestinho para mandar Moisés pelas águas do rio Nilo. E é de conhecimento histórico e bíblico que o rio Nilo ele começa no coração da África e termina no Egito. É uma descida. Isso quer dizer, e isto significa que a princesa, a filha de Faraó, quando desceu ao rio para se banhar e encontrou Moisés, ela estava na parte de cima, porque nenhum plebeu, vamos dizer assim, nenhum hebreu e nenhuma outra pessoa egípcia, além de Faraó, tomava banho primeiro do que a família de Faraó. Todos estavam aqui embaixo, enquanto Faraó estava lá em cima. Pois bem, nessa passagem que nós lemos, nós vemos que a irmã de Moisés se pôs a olhar. Por que ela se pôs a olhar? Para ver o que havia de acontecer. Eu entendo que naquele momento que foi posto aquele cesto nas águas do rio Nilo, que é o berço de crocodilos gigantescos de 3, 4 metros, Satanás estava com a sua corja toda
imaginando, falando assim com seus demônios: olha lá, incorpora ali naquele crocodilo e vai lá e abocanha aquele ali, porque aquele ali tem promessa de Deus. E o crocodilo ia lá e abocanhava e não conseguia. Mas por que ele não conseguia? Imagino eu que Satanás falou: mas nossa, eu mandei uma dúzia de demônios para tentar matar essa criança, e vocês não mataram ela, por quê? Aí os demônios: Senhor, não tem como matar essa criança. Mas como não tem como matar essa criança? Olha lá, dá uma olhada, não tem como matar ela. Mas eu mandei 12 de vocês para matar essa criança. Mas Lúcifer, não tem como. Por que não tem como? Deixa eu olhar como. Por que não tem como? E creio eu, em nome de Jesus, que quando aquele demônio olhou para a frente e viu que dentro do cesto estava a criança, mas em cima do cesto estavam os anjos do Senhor, guardando e edificando e falando assim: vem, pode vir, que aqui tem servo de Deus, e aqui tem anjo de Deus com labareda de fogo protegendo esse cesto, porque aqui, quando tem promessa de Deus, Deus manda os seus anjos para os guardarem. Deus manda os anjos para guardarem, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não importa a adversidade, não importa pelo momento que você está passando, porque Ele é Deus, Ele pode fazer aquilo com que você não pode imaginar, aquilo que você não pode sonhar. Glória a Deus, aleluias. Mais um milagre na vida de Moisés. Como eu acabei de falar, a filha de Faraó saiu a se banhar e automaticamente ela estava na parte de cima. Então o cesto foi colocado no rio e, pela ordem natural das coisas, o rio corre sentido ao mar. Então ele nunca queria subir para a filha de Faraó encontrá-lo. Eu creio que o vento do Espírito Santo, a mão do nosso Senhor, estava posta naquele cesto, e estava empurrando na contramão, empurrando no contrafluxo, empurrando na adversidade aquele cesto para que fosse encontrado pela filha de Faraó. E Moisés, encontrado pela filha de Faraó, a filha de Faraó, como não poderia ter filho, ela era uma mulher estéril, ela se compadeceu. E ela quis criar e cuidar daquele filho, mas ela precisava de uma ama de leite. E para surpresa sua, que não conhece esse texto, a própria mãe de Moisés foi chamada, aleluia, para alimentar o seu próprio filho. Porque a obra de Deus, ela é completa, eu já disse e vou repetir mais uma vez. Deus não faz nada pela metade. E quando Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Creia, meu querido. Eu não sei a dificuldade que você está passando, não sei a adversidade que você está passando, mas Deus é fiel. Deus é justiça. Deus está olhando essa sua causa trabalhista. Deus está olhando esse seu esposo infiel. Deus está olhando esta sua esposa que está trabalhando todos os dias para te sustentar e você dentro de casa. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E vamos um pouco mais além. A filha de Faraó pegou Moisés, e esta filha de Faraó o ensinou como se fosse filho dele, fosse filho dela e filho de Faraó, e instruiu com todas as ciências do Egito. Moisés, ele era um cientista, Moisés, ele era um estudioso, Moisés, ele era um poliglota, ele falava a língua dos hebreus e falava a língua egípcia. E outra coisa, Moisés era instruído em arte de guerra. Moisés era instruído em todas as coisas que você possa imaginar para a realeza. Porque
É assim a obra de Deus. Você pode não acreditar, mas Deus vai colocar o ímpio no seu caminho para te ajudar. Deus vai colocar o ímpio no seu caminho para te prosperar. Deus vai colocar o ímpio no seu caminho para fazer você crescer, para fazer você se desenvolver, para fazer a sua empresa sair desse patamar de pequena para média, de média para grande. Crê em Deus que Deus vai fazer a obra. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluias. E Moisés veio a matar um egípcio em defesa de um hebreu, porque ele já era ciente nesta ocasião que ele era do povo hebreu, que ele não era filho de Faraó, nem filho da filha de Faraó. E eu quero dizer para os irmãos que não importa a dificuldade que você possa estar passando, às vezes você pode estar pensando, esse irmão, ele está falando isso da carne. Ele está falando isso porque ele não está passando dificuldade. Ele fala isso porque, de repente, ele tem a mesa cheia de comida, um banquete para ele comer, e eu estou passando necessidade aqui. Mas, querido, minha querida, o servo de Deus, o adorador, ele adora porque simplesmente ele nasceu para adorar. Ele nasceu porque simplesmente ele é Deus. E ele faz por amor a Deus. E é por isso que eu estou fazendo isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu quero algo a mais do que alguém. Veja bem, Moisés, ele foi para o deserto. E no deserto ele passou por muito tempo. Ele estava com a idade de 40 anos. E no deserto ele, depois de um bom tempo, muitos anos esperando a bênção dele chegar, ele escuta, vindo de uma sarça. Uma sarça é um arbusto que cresce no deserto, cheio de espinhos. Ele olha para o lado, vê aquele negócio, ele não acredita, porque o que ele está vendo é algo fora do comum, é algo fora daquilo que ele tem visto nos dias até hoje, até a vida dele, porque a sarça está queimando e não se queima, e não pega fogo. E de repente ele escuta, oh aleluia, uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, que o local que tu estás é santo. Aleluia. E Moisés pergunta: quem é você? E Deus responde pela primeira vez e fala com Moisés pela primeira vez: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Imagina você que ele se prostrou diante de Deus, que ele o adorou e temeu, porque Deus estava falando com ele. E foi assim por muitos anos. Então, meu querido, minha querida, se você tem promessa de Deus na sua vida, fique tranquilo, porque Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Essa é a primeira parte desta mensagem, e logo mais eu posto o restante. Em nome de Jesus, agradeço por essa oportunidade, e se gostou, compartilha, comente, e espero que esse vídeo edifique a sua vida, edifique a vida da sua família. E creia, meu irmão, porque Deus é fiel. Deus não te abandonou. Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai cumprir. Em nome de Jesus.